Fala pessoal, Danilo Miller aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Ruminologia. Hoje eu conversei com o economista Bruno Lima, do BTG Pactual, sobre as tendências do mercado da carne bovina para 2022. Será que a arroba do boi vai subir em 2022? Será que a carne que a gente compra no supermercado vai ficar mais cara? Todas essas perguntas respondemos nesse episódio, que ficou muito bacana. Falamos também, o Bruno abordou muito bem, sobre os dados que estão disponíveis aí em plataformas públicas, que as pessoas envolvidas no mercado da carne, aí em cada elo, tanto no varejo quanto dentro da fazenda, podem se utilizar para fazer as suas próprias estimativas e previsões e tomadas de decisões de investimentos para 2022, 23, 24 e tudo mais. O episódio ficou muito legal, espero que vocês gostem. Fiquem agora com Bruno Lima e o mercado da carne bovina para 2022. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso canal e podcast de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. De antemão, agradeço, né, a sua presença e tenho certeza que vai ser um episódio muito produtivo aqui para a nossa audiência. Obrigado mais uma vez. Por favor, se apresente. Opa, obrigado aí pelo espaço, pessoal. Prazer estar aqui. Bom, meu nome é Bruno Lima, eu sou analista-chefe aqui da parte de renda variável, né, de ações aqui do BTG Pactual Digital, sou economista, estou no mercado financeiro, já tem, se não estou enganado, aí, errando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, uns 17 anos, maior parte desses 17 anos justamente fazendo análise de empresa, né, então, basicamente entendendo modelos de negócio de companhias, entendendo de setores, entendendo como as empresas, né, conseguem gerar valor ao longo do tempo, né, e um dos setores que eu, durante a boa parte da minha vida, eu analisei foi justamente o setor de alimentos, né, e dentro do setor de alimentos a gente tem justamente o setor de proteína animal. Legal, legal. Bom, dentro dessa parceria, né, que a gente fez aí para o evento, para o programa Carne 4.0, com o BTG foi nosso parceiro, né? A gente veio aqui hoje falar de mercado da carne bovina para 2022, né? Então aqui no canal a gente teve muito poucos episódios sobre mercado, viu Bruno? É um canal onde o pessoal da pecuária acessa para entender, né, se educar ou, né, adquirir conhecimento sobre assuntos relacionados, né, à produção pecuária, nutrição, né, sanidade, né, e aí vem muito a calhar, né, um episódio sobre mercado, né, um assunto que muito pedido, na verdade, demandado aqui, que, né, diz respeito a todos os elos da cadeia, né, todo mundo que trabalha no meio pecuário, seja o pecuarista em si lá dentro da fazenda, seja o varejista, né, todos têm que entender do mercado, né, e aí vem esse assunto aqui, né, do mercado da carne bovina para 2022, para a gente entender como é que vai ser, né, o que esperar, né, desse 2022, né, e eu tenho certeza que vai ser um episódio que não vai servir só para o cara escutar né, hoje ou nas próximas semanas, né, é um episódio que o cara pode escutar tenho certeza, durante o ano de 2022. Então, para a gente começar esse papo, né, o que eu achei muito legal que você, como eu estava te dizendo aqui em off, né, lá no evento, né, foi a abordagem que você fez em relação aos ciclos da pecuária, né? Então assim, para o pecuarista, para o varejista, né, como a gente disse, para o pessoal que está envolvido no mercado da carne bovina, para começar a entender esse mercado, né? Eu acho que você podia falar um pouco dos ciclos, né, da pecuária, como funciona, para a gente começar a traçar uma ideia do mercado para 2022. Bora, vamos lá. Esse ponto é muito bom porque como todo o negócio de proteína, ele é um negócio cíclico, né? Respeita justamente o ciclo da proteína até, né, ela tá pronta para ser comercializada. E aí, como isso, obviamente, tem uma relevância importante, né, conversa diretamente com a questão de rentabilidade, né, e depois a gente pode falar um pouco mais de, né, como os participantes desse mercado eles né, deveriam pelo menos se comportar para, né, tentar reduzir um pouquinho a influência, né, a relevância do ciclo da proteína. Mas a verdade é que todo mundo, né, todos os participantes da cadeia, né, desde o produtor, né, o pecuarista,
o frigorífico, né, enfim, né, a indústria, vamos colocar desse jeito, e na ponta final, né, o varejista, né, o consumidor, que é lá no finalzinho da cadeia, todo assim, o consumidor menos, ele acaba sendo ali meio, né, ou acaba sendo o elo, a ponta final, ele é meio que o preço acaba, já chega para ele meio que Chega para ele, chega direto. Mas os outros, né, pecuarista, indústria e varejo, é importante também que o momento do ciclo para se situar um pouquinho. Vamos lá, o ciclo do boi, né, e aí falando um pouquinho, não vou nem querer dizer aqui que eu sou expert, né, em bovino, que estaria aqui, poxa, sendo muito exagerado, mas ele como proteína animal, Eu te completo qualquer coisa, vamos lá. Vamos lá, comparando com outras outras proteínas animais, né, com frango, com suíno, o boi ele tem um ciclo mais longo, né, entre né, o nascimento, o processo de engorda e ele fica pronto ali pro abate, né, em termos de carcaça pro abate. Esse ciclo longo, ele naturalmente gera aqui algumas implicações, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a oferta e demanda de arroba, que arroba é o maior custo para a indústria, né? O pecuarista vende arroba, a indústria compra arroba, processa essa arroba e vende para o varejo, né? E o varejo acaba recebendo, né? De novo, o varejo é o cara que recebe esse ciclo inteiro ali, pô, de primeira, né? Recebe na cabeça nessa onda inteira. É importante você saber em que ponto a gente está dessa oferta de arroba, né? Ou não, né? Do excedente, né? Se a oferta está elevada, se a oferta está baixa, em que momento que a gente está. Então, isso aqui porque eu estou vendo que isso tem implicação, né? Tudo pela lei de oferta e demanda, quando você tem muita oferta de um bem, né, o preço dele cai. Quando você tem uma oferta menor de um bem, o preço dele aumenta. Aí, lei de oferta e demanda, tá? E aí, o que aconteceu nesses últimos, dado que o ciclo é longo, né? A gente veio, né, até o iníciozinho desse ano, né, meados desse ano, num ciclo muito positivo de oferta de rebanho, de oferta de arroba, tá? Você tinha muito gado, né, disponível para o abate, né? Como vocês, aí vou pegar já o jargão de vocês, né? As escalas não estavam apertadas, escalas folgadas, né, os frigoríficos trabalhando com e aí é legal contestar que os frigoríficos eles têm uma capacidade ociosa, sempre tiveram, né? Estruturalmente eles têm uma capacidade ociosa grande, mas estavam lá com a capacidade ociosa, né, muito baixa, então estavam conseguindo ocupar todas as escalas. Então você estava lá com oferta de rebanho, né, oferta de arroba legal, o preço da arroba estava razoavelmente bem comportado, só que o ciclo foi virando, né? Porque à medida que a demanda está forte, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho, né, do que acabou originando isso, se a demanda está vindo forte, o frigorífico vai lá, pô, tem arroba, vamos comprar essa arroba, vamos botar porque tem demanda. Havia demanda aqui e demanda lá fora. E depois a gente pode falar um pouco mais também sobre isso. Claro, perfeito. Só que o ciclo vai virando, né? Você vai consumindo, você tem um processo que é entre, né, a fêmea conseguir, né, dar lá nascer o bezerrinho engordar, esse ciclo demora ali uns 2 anos e pouquinho. Chega uma hora que você melhor num cenário positivo, né? 2 anos, no né? cenário acelerado, né? Vamos botar uns 2 anos e meio, 3 lá, vai, uns 3 anos. Então você tem esse processo onde que o bezerro ele você vai reduzindo a produção de bezerro, aí naturalmente, né? Porque o pecuarista que está do outro lado ele olha e fala assim, poxa, tem muita oferta aqui, pô, vou reduzir a produção de bezerro, né? Vou segurar um pouco mais. Aí você começa a colocar um pouco de fêmea para o abate, porque a demanda está forte, você não consegue colocar muito bezerro, não dá tempo, né? Se a demanda está forte, a demanda por parte da indústria. Chega um momento que você começa a matar a fêmea, e aí você restringe. Aí você tem que ir para o processo de engorda. Nesse momento, você seca a oferta de gado no mercado, e o que acontece com o preço da arroba? Começa a subir. Para uma demanda que se mantenha, obviamente, né, assim, saudável, vamos colocar desse jeito, né? E é exatamente esse momento que a gente está começando agora. Então, a nossa expectativa é que para os próximos 3 anos, né, 2,5, 2 alto 3 anos, você tem uma oferta de arroba menor, uma oferta de gado menor, para a indústria e, consequentemente, o preço da arroba fique mais alto por mais tempo. Exato. Tá?
E aí isso tem algumas implicações, tem várias implicações na cadeia que a gente pode abordar. Teve um fator esse ano, né, Bruno? Especialmente, vamos dizer assim, tem uma concentração muito grande de frigoríficos em São Paulo, né, no estado de São Paulo, né? Então, a arroba mais alta do país, usualmente, né? Então, em São Paulo e na parte, vamos dizer assim, sudeste e sul esse ano, aconteceu uma coisa, né, principalmente no sudeste, que não é usual, que giou, né? Então, muita gente, Verdade. o pecuarista esse ano, o que aconteceu, né? Praticamente acabou com os pastos, né, da parte, vamos dizer, sul do sudeste e da parte sul do país. Então, né, eu ando por aí, eu vejo, né, a gente já viu que o pessoal está sem pasto, sem recurso para investir muito, porque na hora que acabou o pasto, o cara tem que comprar ração, que é muito mais caro do que o pasto, né? Então, né, para não deixar os bois morrerem de fome ou terminarem de engordar. Sul do país, eu tive no Rio Grande do Sul aí algumas semanas, assim, quebra de lavoura de milho, assim, tá certo já, né? Assim, milho, assim, não chove, né? Teve a seca no meio do ano que prejudicou os pastos e produção de milho também, assim, muito ruim, né? Vai vir abaixo do esperado o ano que vem. Então, o que pode influenciar também nesse preço, né? É porque o ciclo vai ser mais demorado. Então, a hora que Exatamente. você já está falando que vai ter uma restrição, né, né, uma menor oferta de arroba, né? E isso vai ser influenciado, com certeza, por, né, intempéries climáticas desse ano de 2021, que vai atrasar o ciclo. Ou seja, aquele boi que ficaria pronto, talvez, na época de safra, vamos dizer assim, no final de fevereiro, março do ano que vem, uma parte desses bois não vão estar prontos. É exatamente isso. Eles vão ser jogados, vamos dizer assim, para frente um pouco, uma parte, né, desses animais vão ser jogados um pouco para frente aí no ciclo, né? Porque agora é o seguinte, você está no momento onde o pecuarista, né, começa a ser muito mais bem remunerado pela produção, afinal de contas, né, o preço da arroba tá mais alto. E aí, em tese, o que faz esse ciclo começar a se normalizar lá na frente? Né? É justamente com preço alto, o pecuarista ele tem um incentivo em colocar mais boi. Exato. Né? Você começa a colocar mais boi no pasto de novo, você começa a ter mais, né, como você bem comentou, né, você falou do preço dos grãos, que ali pega a questão do confinamento, né? Mas você começa a ter um econômico que faz o confinamento valer a pena, então você, né, acaba acelerando esse processo também. Exato. Começa a colocar naturalmente mais boi no pasto, aí lá na frente tu aumenta a tua produção de bezerro, o bezerro vai ficando barato, você descarta as fêmeas e o preço da arroba cai de novo e a gente volta a esse ciclo novamente. Só que a gente está nesse período que agora, né, imagina o seguinte, né? Independente da discussão dos grãos e do clima que você bem colocou, que é um fator que, né, virou uma discussão totalmente imponderável, só que ele está ganhando uma velocidade maior do que era no passado. Né? Tem muita gente que defende que não, está igual, mas é meio dúbio, acho que isso, né? Meio assim, uma bola meio dividida essa opinião. A sensação que, pelo menos eu, que não sou um cara, né, que estou ali no campo direto, mas olhando um pouco das conversas que a gente tem com as empresas, a percepção que dá é que está ficando cada vez mais imponderável, está ficando cada vez mais volátil essa discussão climática de, poxa, as coisas estão se deslocando, talvez eu tenha que ter mais período de confinamento porque está ficando mais ponto de interrogação a questão de pasto, pasto gordo, né, pasto cheio, então tem todo disponibilidade de pasto. Então tem todo esse ponto também. Mas, assim, dito isso, imagina que não tivesse a discussão de grão, fosse só a discussão de fato do ciclo. Sim. Só pelo ciclo já é complexo. Já está na hora na hora de restrição de oferta. Exatamente. Aí você coloca, né? Aí vem a discussão do grão mais caro, a discussão do clima, né? Putz, aí as coisas vão naturalmente ficando mais complexas, né? Você fica assim na visão do pecuarista, daqui a pouco a gente fala do varejista, mas imagina o pecuarista, ele está sem pasto, aí ele tem que comprar grão, aí o grão tá caro, né? Você imagina que o cara não tem para onde correr, né? Assim, a curto prazo, né? O que eu falo, né? Eu falo muito aqui no canal sobre isso, né? Lá dentro da fazenda, todo pecuarista ele tem que se planejar em termos de produção de volumoso conservado. O que é isso? O cara cortar uma parte do capim e fazer silagem, ou plantar cana e ensilar, né? Ou ter um processo de cortar lá uma capineira ou coisa do tipo todos os dias, né? Mas o processo mais tradicional é produzir silagem ou produzir feno, para exatamente você ter essa flexibilidade nutricional que a gente fala. Então, em anos que giou, ou em anos que, sei lá, acabou o pasto, você tem ainda, a gente fala assim, um pulmão, né,
de um substituto, né? Que é uma cana-de-açúcar picada, que é um capim picado, ou mesmo uma silagem de milho, né? Que está lá Ciclo da dentro do cultura, silo. né? É o ciclo da cultura que o cara produz em casa, né? Para caso Entendi. faltar pasto. E também em termos de oportunidade de negócio, né, Bruno? Como a gente está falando de mercado aqui, então muitas vezes o cara que tem esse pulmão de volumoso, vamos dizer que ele teve uma baita oportunidade para comprar um lote de bezerro, um lote de boi magro lá. E aí o cara ele olha para o pasto dele e fala, pô, não vai caber. Pô, mas se eu tivesse aqui uma silagem de milho, eu poderia entrar com uma suplementação e colocar mais bois na mesma área, né? Então o cara aumenta, né, essa flexibilidade nutricional de ter um volumoso conservado, né, que a gente chama do feno da silagem na fazenda. Isso dá para o cara até uma chance de, né, uma maior flexibilidade de negociar, né, no final das contas, né, e investir no próprio negócio dele, né? Então eu falo assim sempre, né? Independente do que aconteceu, o cara tem que sempre ter uma produção de volumoso dentro da fazenda, reservar uma parte lá para plantar uma roça de milho, deixar um pasto fechado lá para ensilar esse capim. No ano que não precisar, que choveu, que está excelente, o máximo que pode acontecer é você colocar mais bois na área, ou vender aquele produto que você tem excedente para o seu vizinho, né? Sempre tem negócio em relação a volumoso, porque sempre está precisando, né? O pecuarista, eu acho que ele é muito mais estrangulado pela falta de volumoso do que pelos grãos caros, né? Então... É um bom ponto, é um bom ponto. É. Se ele se preparasse um pouquinho mais, né? Já usufruindo de uma, né, do que ele já tem em casa, né? Exato. Ele já conseguiria dar uma válvula de escape aí, uma pressão, né, de custo menor, né? Exato, mas tem que se planejar, né? Por exemplo, quem vai se planejar para o ano que vem já devia ter plantado milho em outubro, novembro, né? Desse ano, para colher lá em fevereiro, para fazer a sua silagem, para passar a seca do ano que vem, né? Ou uma potencial geada que pode vir. Então requer planejamento. Não adianta falar assim, semana que vem a gente vai, né? Vou começar. Vou começar, não dá. Não, mas esse é um ponto crítico, porque o que a gente viu, né, nesse processo aí, falando um pouquinho da parte de, né, como é que essas coisas conversam, né? Por exemplo, quando você tem essa pressão de custo, né, da arroba, porque vamos lá, só para a gente, quando eu falo pressão de custo, a arroba, ela é o preço da arroba alto é dinheiro no bolso do pecuarista, mas é pressão de custo na indústria. Naturalmente, a indústria repassa isso para o varejo. Ótimo. Tá? Então, o varejo lá, quando ele fala assim, poxa, tá chegando aqui, né? Eu varejo, aí a gente aqui que consome carne vermelha, que compra lá no supermercado, ou compra num açougue premium, alguma coisa assim, ou no açougue de bairro, né? A gente sente essa pressão do varejo. Fala assim, caramba, poxa, o preço da carne vermelha está subindo. Tem alguns fatores que podem explicar isso. Um deles é a arroba, que naturalmente você tem um repasse de preço na cadeia, e aí essa questão do ciclo que a gente acabou de falar. Exato. Tá? E aí você vai pegando a cadeia inteira, não tem como fugir muito. O consumidor final, o máximo que ele vai tentar, o máximo não, mas uma forma dele tentar, entre aspas, fugir, ele começa a consumir corte, né, mais baratos, né, dentro da própria carne vermelha, ou ele faz a substituição de proteína clássica, né? Mas aí até pensando na própria substituição de proteína, essas coisas também vão se conversando, né? Se a carne vermelha está cara, o suíno fica caro, o frango vai ficando mais caro, o ovo vai ficando mais caro, né? Que é o que a gente está vendo, inclusive, agora. Exato. A gente está vendo todo esse negócio, ele vai descendo, né? Na cadeia. Você começa lá em cima e vai descendo. Mas o que eu estou falando? É porque aonde a indústria ganha dinheiro, né? Justamente nessa diferença entre o preço de venda e o preço de custo, que é a arroba, que é o que a gente chama do spread. Então, quanto maior tiver esse spread, essa diferença para a indústria ganha dinheiro. E aí tem umas discussões que são legais, acho que vale até algumas coisas que a gente conversou lá no evento, né? Que como o Brasil ele tem algumas diferenças, né? A indústria, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito concentrada. 80% da indústria está na mão, né, de poucos frigoríficos, né? Acho que, se não estou enganado, de 3 ou 4. 3 ou 4. Aqui no Brasil, a dispersão é um pouco maior. Você tem muito frigorífico menor, né? Pequeno, médio, enfim, acaba dando uma válvula de escape relevante. Por outro lado, a gente tem uma pauta de exportação muito, muito importante, né? E o consumidor final nosso lá fora, que é a China, é um consumidor que ele está cada vez mais ávido por carne vermelha, né? Então, aparentemente, essa demanda da exportação, ela segue, aparentemente não, que a gente tem visto, ela segue saudável, tá? Esse é um ponto importante.
o que a gente vê de exportação de carne vermelha está indo muito bem. A nossa discussão aqui é o mercado doméstico. E aí a gente pode bater um pouco mais nessa tecla, porque o que a gente está vendo, esse grande efeito, né, da queda no abate, que a gente falou por causa do ciclo, isso está pegando muito mais o mercado interno do que o mercado de exportação. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o mercado de exportação vai ser o preferido normalmente, né? Ou seja, o frigorífico vai, né, por mais que ele receba menos arrobas, vamos dizer assim, ele vai atender o mercado externo para depois jogar no interno. Exatamente. Com um câmbio lá 5,70, né? Exato. Por mais que ele tenha uma quantidade, isso, com menos quantidade ele consegue fazer mais reais, né? Porque o câmbio tá, o real tá desvalorizado, né? Então ele consegue fazer mais reais. Aí quando ele fala, aí o mercado interno, a gente aqui que acaba apanhando mais de fato, né? Chega menos carne para cá, o preço a gente está vendo o que está acontecendo, e aí esse efeito de substituição de proteína e consequentemente de encarecimento até das outras proteínas, ele fica mais nítido, mais exacerbado. Tá? Exato. E aí o ponto que a gente está discutindo para frente que é o que a gente está falando antes, que é o que a gente comentou lá, né? Poxa, mas e aí? O que dá para fazer, né? Como é que o varejo consegue fazer nesse cenário? O que o cara faz, né? Que foi até a provocação aqui do lado do papo, né? Viu, Bruno, antes de você entrar nessa provocação, né? Eu lembro que te fizeram uma pergunta, né, durante o evento, falou assim, pô, teve a vaca louca, né? O caso lá dos casos da vaca louca, que acabou a China, né, interrompendo a exportação. Isso é um case, pô, super didático para o nosso papo de hoje, né? A arroba caiu, né? E aí agora... Pontualmente ali, né? Pontualmente, pum, caiu, né? Sei lá, em São Paulo estava 300, chegou a bater 330, foi para 280, né? De repente, agora, na hora que reativou de novo as exportações, a arroba já recuperou aí, né? Já voltou quase em 90% acho que mais, né? Do patamar que estava antes aí. Hoje, não sei se está 300 e... Ó, tô até buscando aqui, ó. Tô falando contigo, eu consigo pegar aqui falar aqui 21 de dezembro aqui, só para falar a data que a gente está gravando, para o pessoal saber aqui depois. Aqui, ó. Eu consigo te falar exatamente o que aconteceu com a arroba, tá? Tem aqui a curvinha dela. Olha que, putz, foi uma pancada. Ó, em final de setembro, a arroba estava em 305. Aí veio a questão da vaca louca, que foi ali outubro, né? Outubro. Ela foi para 255. Isso. Ela já está em 318. Exato. Isso uma média nacional, né? Você está olhando, né? Isso varia de estado para estado, né? Então, mas isso normal. Aqui, ó, eu te falo exatamente até qual é. Isso aqui é dado do CPEA, tá? É da Salc. Tá. Esse aqui, na verdade, ele consolida, ele meio que faz um consolidado, ele faz um consolidado. Isso. Então aí você tem, né? Dá para ter uma ideia do que aconteceu, né? Dá para ter uma ideia. Dependendo da praça, óbvio, pode ter sido um pouco mais agudo, né? Mas de repente uma praça que estava com um pouco mais de excesso mais de uma oferta um pouco maior, uma oferta um pouco menor, você pode ter os movimentos agudos. Mas isso aqui é uma média da discussão, né? Exato. E aí eu lembro que você recebeu uma pergunta, né, dos varejistas lá no evento, os caras falaram assim, pô, mas estão pagando, o frigorífico está pagando mais barato pela arroba para o pecuarista e não está repassando para a gente, né? Para a gente está chegando o mesmo preço, né? Só que o cara esqueceu que o frigorífico está estocado, né? Que essa carne que ele está comprando hoje, ela vai para o mercado muitas vezes daqui 21, 28 dias, porque tem tempo de desossa, maturação dentro da indústria, ou seja, né, tem um lag aí, né? Não é tipo, matou hoje, já está no açougue amanhã, né? Isso. Se for carne refrigerada, é outra dinâmica, exato, né? Então tem um monte de coisa. Mas assim, hoje os frigoríficos, se não estou enganado, eles estão rodando com capacidade de ocupação, acho que está em 60 alto, 70%. Se não estou enganado, acho que na média. Abaixo. Mas assim, nesse 200 e pouco que bateu, que provavelmente eu não acompanhei de perto, mas assim, o que provavelmente deve ter acontecido é que eles devem ter acelerado, né, a compra, sabendo que o ciclo, e aí a gente volta de novo, né, sabendo, mas eu lembro que fizeram a pergunta também, né, mas pô, você acha que essa arroba vai cair? Eu falei, não, essa arroba, a tendência dela de médio prazo ali é para cima. Assim, o ciclo, historicamente, o ciclo ele é muito mais forte do que esses fatores pontuais
que acontece, como foi o caso agora da própria vaca louca. Até porque, de novo, a relevância do Brasil como pauta de exportação de proteína animal para os outros países, ele não deixa esses eventos eles permanecerem, né, contaminando o ambiente de preço por muito tempo. Exato. Então, ainda mais agora, de novo, nesse momento de início de ciclo de menos oferta estrutural de gado. Então, assim, Exato. arroba é para cima. Se é, de novo, né, o 250 foi a oportunidade até assim, do cara fazer uma beleza, segura, porque eu não vou vender arroba 250, não vou vender, né, gado nesse preço. Eu sei que esse negócio volta, é conjuntural, é totalmente pontual. Agora, quem acha quem sabe um pouco mais, talvez, né, que é a discussão boa, assim, né, Danilo, assim, talvez o frigorífico que ele, né, que ele tenha a capacidade de vender, frigorífico não, perdão, o pecuarista que ele vende de gado, que tem uma finalidade de exportação, talvez ele saiba manejar melhor esses momentos, entendeu? A gente viu muito pecuarista, viu, Bruno, nesse momento. Teve o cara que queria vender as vacas, aí, tipo, Então, porque caiu aquele mesmo ciclo, né? Caiu arroba, né? A minha recomendação, pelo menos com as pessoas que eu conversei, falei, gente, é transitório. Segurem as suas vacas, porque a tendência é arroba subir. Você precisa fazer bezerro. Mas teve gente, obviamente, que quando caiu, vendeu vaca. Né? Assim, ficou lá, tal, pô, preciso fechar as contas, vendeu a vaca. Por quê? O que aconteceu? Eu acompanho muito confinamento, né? Então, os confinamentos estavam amarrados com os custos em torno de arroba 320, 315 em São Paulo. O cara tinha um custo de 260, 250 de arroba produzida. O cara vendia 320, beleza, ele ganhava aí R$60, R$50 por arroba, né? Num boi de 20 arrobas, né? O cara tinha uma margem aí, porra, super interessante. De repente o negócio começou a cair. Chegou num ponto, em alguns confinamentos que eu acompanho, os caras estavam tendo prejuízo por arroba, porque caiu tanto que a margem do cara praticamente, né, foi para o espaço, né, nesse cenário. E aí esse cara, muitas vezes, para compensar, assim, hoje, Bruno, só para ter uma ideia, tá R$20 uma diária de confinamento. Então o cara começa a fazer a conta, vou segurar, tá bom, segura. 10 dias segurando é R$200 por boi. Né? boi. Aí você começa a fazer aquela conta, né? Tá, onde que é o meu break-even aqui, né? Onde que eu vou, né? Quanto tempo eu posso segurar, Segurar né? esse boi, né? Só que daí você fica, né, tentando adivinhar o que vai acontecer. A arroba vai subir ou não vai? De repente cai mais ainda e você, né? É tipo colocar um stop no mercado de ação, né? Então, mas esse ponto bom, porque o que você está falando, pelo que eu assim, minha discussão é um ponto importante, que é a própria gestão financeira, principalmente por parte do pecuarista, né? Talvez do pequeno e médio pecuarista, que ele saber exatamente, né? Primeiro, ele ter mais informação relacionada a isso que a gente está falando, né? Esses movimentos mais macro, em termos de ciclo, porque de novo, o pecuarista que ele só olha o mercado interno, não adianta, assim, você tem que começar a discutir um pouco a própria dinâmica de exportação, porque essas coisas conversam. Exato. Não tem jeito. Esses mercados, eles têm um vaso, eles se conectam, né? Esses vasos conectantes, não tem como. Se você não estiver entendendo exatamente como está essa dinâmica, por exemplo, né, que a China já fez, que a questão lá atrás, que acelerou muito a demanda de carne, carne bovina na China, que foi a questão da gripe suína africana, parece que normalizou, né? Você teve, porque lá você tinha preferência por suíno, né? Morreu muito suíno, substituíram boa parte disso por bovino. Isso passou, isso aconteceu, né? Você teve essa substituição. Parece que na margem, quando a gente olha os dados de importação de grãos por parte da China, que talvez seja o melhor termômetro para entender, né? Como é que está essa discussão do rebanho suíno. De fato, parece que boa parte normalizou. Mas você tem uma discussão estrutural na China de que é o aumento, né, a busca pela ascensão da classe média que vai fazer com que essa classe média, tendo mais renda no bolso, ela queira consumir proteínas de alto valor agregado, que é o boi, que é a carne bovina. Exato. Então, estruturalmente, a gente vê, por exemplo, a China sendo uma grande consumidora de carne bovina, principalmente do Brasil, e isso ganhando relevância ao longo do tempo. Isso posto, a gente volta ao nosso papo de que a carne aqui sempre, né, a gente vai discutir zibilhão de coisas, né, pode acontecer um monte de coisa, mas imaginando, né, que você tem um mercado lá, estruturalmente com a demanda boa lá fora,
dependendo de onde tiver o câmbio, você vai ter uma parte importante da proteína indo para o mercado de exportação. E o mercado interno ele vai ficar sempre ali numa dinâmica um pouquinho mais assim, cautelosa, né? Assim, a preferência sempre vai ser a pauta de exportação, não vai ter jeito. Exato. A gente sempre fala dentro do mercado, né, dentro da fazenda, que se o chinês resolver comer carne de uma qualidade um pouquinho melhor, que a gente vai ter que reajustar os nossos sistemas de produção para fazer uma carne marmorizada ou uma carne mais macia, assim, aí sim que a gente vai sentir o impacto, porque aí a gente vai pagar mais caro na nossa carne, né? E um produto de menor qualidade, talvez, porque o ajuste desse sistema de qualidade não é assim de um ano para o outro, né? Então, você tem que aumentar na proporção, né, produtos de melhor valor agregado, né, em cima de uma limitação de rebanho, né, e tudo mais, a gente vai ficando cada vez mais, vamos falar assim, desproporcional em termos de qualidade daquela carne da prateleira de cima para a última, né? Então, vai acabar sobrando para o mercado interno, talvez, né, nessa nossa, vamos dizer assim, né, nesse nosso papo para 2022, né, ou talvez até para 2023 e 2024. Se o chinês decidir comer uma carne de melhor qualidade, a gente está enrolado, né? Vamos pagar mais caro num produto de menor qualidade, talvez. Exatamente. Então, a gente pode estar aí no início de uns 3 anos aí de prazo, onde a gente vai ter uma rentabilidade boa na parte de exportação, mas em detrimento de uma rentabilidade mais magra na parte doméstica. Rentabilidade de quem que eu estou falando agora? Do frigorífico, da indústria. Tá? Então, vamos olhar a parte doméstica aqui. Com essa arroba onde está agora, o cara que está vendendo para o varejo, né, a indústria que está processando a carne, o frigorífico que está vendendo para o varejo, para o doméstico, ele deve estar ali, cara, pelo meio, tá magrinho a rentabilidade dele. Rentabilidade essa que eu estou falando, a rentabilidade é a margem bruta, né? O lucro bruto dividido pela receita líquida, tá? Então, eu não estou nem olhando embaixo a parte de despesa, por exemplo, e dívida. Eu nem cheguei nessa discussão. Exato. E aí isso poderia adicionar um complicômetro, né, entre aspas, aqui na história. Então, só estou olhando a rentabilidade lá em cima, lá na parte de lucro bruto. Se esse cara não for a indústria, no caso, doméstica aqui, varejo, indústria frigorífica aqui, focado em mercado interno, esse cara não for um pouco organizado na sua parte em termos de endividamento, etc., tem que ficar de olho. Limpeza, né? Exatamente. E aí o varejo que está do outro lado, esse cara, varejo, que está absorvendo essa carne que está vindo para o mercado local, vai ser um custo mais alto, porque, vamos lá, se a indústria já está com a margem magra e dependendo de como for o endividamento dele, ele vai estar correndo atrás para botar mais preço para o varejo, você, varejo, que está comprando a carne dele para vender para a gente aqui, você também vai ter que se ajustar. Chega uma hora que a conta não fecha, né? O repasse chega a ser tão grande para o varejo que alguma hora, porra, né? Não tem jeito, né? A coisa não fecha. Ninguém vai comprar, né? Ou pouca gente vai comprar uma picanha a R$200 o quilo, né? Daqui a pouco o negócio começa a inflar tanto, né? Que é isso que vai acontecer. Que é o que está acontecendo já, dependendo de umas picanhas assim de marca, né? A gente já está vendo 200, sabe? 200, acho que é isso mesmo, R$200 o quilo. Isso mesmo. Então, assim, que foi aquele ponto de provocação do pessoal. Pô, tá bom, mas qual é a saída do varejo, então, nesse momento? Olha, você também tem que procurar fazer os seus ajustes. Da mesma forma que a indústria, né? Se ele tiver, por exemplo, de novo, lucro bruto dele vai estar dado. 80% do custo dele é arroba. Tem só 20% ali que ele vai... difícil, mas 80% do custo dele está pressionado. Então, ele já vai ter uma margem bruta apertada. Daí para baixo, tem as despesas da operação, tem a dívida, se for o caso, ele vai ter que ter uma margem de manobra. É a mesma coisa para o varejo. A maior parte do teu custo está dado. Não vai ter como. O cara vai querer repassar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar se ajustar no teu dia a dia, de despesa. Se você está com alguma dívida, tentar, né, renegociar, rolar, enfim. Mas vai ser muito mais uma discussão de gerenciamento micro, né, cada um ali na
na sua, entre aspas, lojinha ali, na sua caixa, do que uma discussão de, poxa, eu vou ter um benefício aqui do setor como um todo. Até porque tem um componente importante de renda que está mais apertado também, né? Claro, claro. Eu vejo a Andrea conversando com o varejista, né? Dentro desse cenário, né? Pô, tá caro, né? Tô comprando um produto muito caro, né? A alternativa, normalmente, assim, né? Vamos dizer assim, uma parte para amenizar o problema é vender embutidos, né? Você fazer churrasco com carnes tipo hambúrguer, Diversificar, né? hambúrguer assim, premium, né? Aquele hambúrguer que, porra, né? A gente come os hambúrgueres que, puta, pelo amor de Deus, né? Um negócio assim, né? Super legal, linguiça, né? Embutidos que assim, né? Assim, em vez de você comer, sei lá, meio quilo no churrasco e ser 400 gramas de contrafilé e picanha e 100 de linguiça, você passa a comer 300 de linguiça e hambúrguer e 200 daquele corte que, né, você comprou para o final, né, naquele, né, para você, né, ter aquela experiência, que é mais ou menos, né, Bruno? Eu morei nos Estados Unidos em 2 períodos de 1 ano, assim, espaçados, né? E o americano é exatamente assim, porque o mercado de carne bovina, a carne nos Estados Unidos é muito cara, exatamente porque eles, né, chegaram num ponto tal de eficiência no sistema, reduziram o rebanho nos últimos anos, né? Então, a carne para o americano é cara. Então, o americano, quando aparece no filme o cara comendo linguiça, hambúrguer, é exatamente isso. Ele está tentando reduzir o preço médio do quilo que ele paga. Mas no final do churrasco sempre tem aquela, vamos dizer assim, a carne, ou contrafilé, tal, né? Lá é mais o contrafilé, né? O filé de costela que eles comem como uma carne, né, de maior qualidade. Sempre tem lá no final que é, né, para o pessoal, obviamente, né, comer a carne propriamente dita, mas antes rolou um hamburgão, uma linguiça. Tem aquele que o pessoal fala que é o jerk beef, né? Jerk beef, que é o pessoal, né, a carne tipo seca, né, carne seca, de né? sol, né? Que o pessoal fala que é a carne dos caminhoneiros, né? Tem um negócio Exato, desse, né? exato. Que assim, você tem que começar a ver essas. Acho que os teus pontos são bem pertinentes, que é a diversificação, né? Você tentar diversificar mais a tua questão da receita. Você depende. Um ponto que a gente levantou foi você agregar serviço ou marca. Se você tiver uma percepção de marca, você trabalhar essa percepção de marca, fazer uma curadoria dessa marca e demonstrar que aquela marca tem um valor para que você consiga aumentar o valor, né? O valor agregado do teu, Fazer né? um branding, né? Do teu produto como um todo. Então, assim, de novo, vai ser um período de criatividade, eu diria. Acho que a palavra boa é essa, entendeu? O varejo, ele vai ter que ser extremamente criativo para trabalhar essas iniciativas, independente do ciclo que se avizinha. Exato. E aí, para colocar mais um tempero nessa jogada, né, Bruno? Os confinamentos do país, que em teoria, né, desovariam carnes agora, nesse final de ano, a maioria deles trabalhou com capacidade ociosa também. Por quê? Porque os grãos estavam caros esse semestre. Tem muito confinamento que eu vejo que tem lá capacidade para 20 mil bois, tem 10. 15 mil bois, tem 7. A maioria dos confinamentos trabalhou com capacidade ociosa, não só porque grãos estavam caros, mas também o bezerro, né? O boi magro também acompanha a arroba, estava caro, né? O cara fazia a conta lá, pô, boi magro mais caro. Faz a conta do grão, pô, não vai fechar a conta, não vou confinar. E aí, né, de novo, né, nessa mesma percepção, geada, ciclo que já está se avizinhando que, né, já vai diminuir a oferta. Aí tem geada, os confinamentos que, né, dão uma força aí, vamos dizer, para fazer girar mais rápido o ciclo, também ficaram mais ociosos, como os frigoríficos, né? Também. Então a previsão para 2022, aqui em suma, pelo que a gente está falando, é assim, né? De mercado aquecido em termos de preço de arroba. Se nada, né, de fator, né, de cisne negro acontecer no meio do caminho, né? Aquela coisa que a gente não prevê. Não, vamos colocar nessa assim. Então vamos lá, vamos separar. Ó. Pecuarista, mercado bom. Né? É um mercado. A gente vai entrar num momento de mercado do pecuarista. Sim. Vai ser um período de mercado muito mais pró-pecuarista do que assim, de forma destacada. A indústria provavelmente vai ser um mercado mais pró quem está mais dedicado à exportação. E o varejo vai ser um mercado um pouco mais difícil. Vai ter que ser um cara criativo. Eu acredito, sinceramente, que você tem ali umas válvulas de escape, até porque, de novo, nessa discussão de massa de renda, que é uma discussão, obviamente, né? Porque proteína é isso, proteína é renda disponível. Né? Chega um certo momento que fica tão simples quanto isso a discussão. E você tem uma
uma parte ali da tua renda que ela está exposta a uma classe mais alta. Então, onde o varejo deveria, né, quem tem essa possibilidade, olha, sobe essa pirâmide, vai agregar valor, vai trabalhar, né, procura de repente uns cortes diferenciados para pegar esse bolsão, né, de alta renda, porque esse bolsão de alta renda ele continua consumindo muito bem. Exato. Se a gente colocar em perspectiva o que aconteceu, inclusive, aqui, trazendo um pouco a própria parte de Covid, foram 2 anos onde, na média, né, quem tinha dinheiro, tinha uma poupança formada, né, fez alguns consumos relevantes, né, de apartamento, de carro, sei lá, porque você não viajou, então você trocou um pouco de consumo, Sim. mas agora que você está começando a voltar de fato, por exemplo, o food service, o restaurante, né? Então, quem está no varejo, nessa ponta do alta renda, aqui também é um canal importante para você tentar de novo atravessar esse período, né, um pouquinho mais pressionado aí do lado de custo. Não, muito legal, Bruno. Eu acho que a gente traçou um baita cenário aqui para 2022, né? Tanto o mercado interno como externo, né? Tenho certeza que quem está assistindo aqui teve uma ideia assim do que considerar, né? Para tomar a sua decisão, né? Ou para pelo menos entrar, né? Assistir, né, um vídeo ou ler alguma coisa na internet e entender melhor o que esperar, né, até para direcionar tomadas de decisão, né, para 2022. Mas como a gente já disse, né, algumas tomadas de decisões para 2022 já tinham que ter sido feitas em 2021. Né? Então, assim, mas como o ciclo que a gente está falando talvez se estenda, né, para 2023 ou 2024. Opa, vai. Então assim, né, o cara que às vezes não se atentou muito esse ano, né, talvez ele tenha aí o 2022 aí para tentar corrigir a rota, corrigir o rumo, né? Muito legal, nosso papo passa muito rápido, né? Então, a gente está aqui há 40 minutos falando de boi, né? Muito legal, né? Quando a gente fala do que gosta, né? Então eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso canal e podcast de ruminologia. E aí, se surgirem algumas perguntas lá na seção de comentários do YouTube, muito direcionadas ao mercado, eu vou te chamar para me ajudar lá para responder. Boa, manda aí depois que eu entro lá e jogo a resposta, então. Me manda aí que a gente compartilha aí que eu deixo lá registrada. Excelente, Bruno. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo aí e hospitalidade também com a gente aqui do canal, no evento também, com o pessoal do Território da Carne. A gente agradece muito. Obrigado a você, gente. Valeu. Ó, desejar para o pessoal também boas festas, né? A gente está já aqui, dia 21 de dezembro, né? Então estamos chegando aí no final do ano. Feliz Natal, boas festas para todo mundo. Eu também vou sair de férias agora, tirar um descansinho, tirar um descansinho agora no final do ano. Ver a família, ver todo mundo. Então, pô, se cuidem dos seus, muita saúde para todo mundo e que todo mundo tenha um excelente 22. Excelente, igualmente. Para vocês também aí. Um grande abraço. Valeu, um abraço, cara. Até.